Nas entrelinhas de um caderno, o vasto universo dos trabalhadores anônimos. Arábia é o filme que você vai ver hoje aqui no Cine Resenha. André é um jovem morador da Vila Operária, bairro vizinho a uma velha fábrica de alumínio em Ouro Preto, Minas Gerais. Um dia, ele encontra o caderno de anotações de Cristiano, um operário da fábrica vizinha. Quando Cristiano é hospitalizado, André mergulha nas memórias do operário e acompanha as cidades por onde ele passou em busca de trabalho e os encontros que teve ao longo da vida. Sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. E eu converso agora com Afonso Shoa e João Dumas, que são os diretores do filme Arábia. Muito bom ter vocês aqui com a gente hoje. Obrigado. E olha, assim que terminar essa nossa conversa, vocês vão ficar com a exibição do filme Arábia na íntegra. Então a gente espera que vocês fiquem com a gente até o final, tá? E Afonso, João, no filme Arábia a gente vê a história do Cristiano sendo contada, mas esse filme também fala sobre questões da classe trabalhadora, né? Como é que surgiu a inspiração para esse filme e por que o nome Arábia? Bom, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui apresentando o filme, falando sobre ele. O percurso do Arábia foi um percurso muito grande, assim. Foi um filme que se desenvolveu ao longo de muito tempo, né? Só para a filmagem a gente demorou 3 anos, assim, em meses divididos, não direto. Então foi um processo que as ideias elas foram se depositando e foram se construindo aos poucos, né? Eu acho que tanto eu quanto o Afonso a gente tem o interesse de tentar retratar histórias que talvez não sejam tão visíveis do nosso contexto social, do contexto social brasileiro e talvez até mundial, a gente poderia dizer, né? E tentar não só dar visibilidade a essas histórias, mas tentar de alguma maneira colocá-las numa escala que a gente considera justa em relação a essa grandeza dessas vidas, desses trabalhadoras brasileiros, assim, ou pessoas marginalizadas, seja pelo contexto social, seja pela trajetória de vida, enfim. E aí eu acho que o Arábia surgiu desse desejo, assim, ele surgiu do desejo de não só contar a história de um trabalhador brasileiro, mas dar a dimensão justa dessa história, fazer dessa história um verdadeiro épico, assim, com todos os dramas, dilemas, obstáculos, desejos que estão envolvidos aí. E sem entender também o trabalhador, por mais que precarizado que ele seja, assim, de tentar pensar esse trabalhador como alguém que tem desejos próprios, que ama, que pode ficar deprimido, pode se sentir solitário, pode, enfim. Então, de tentar resgatar um pouco essa subjetividade, sair um pouco dos números, né, dos percentuais, das estatísticas, que são como a gente costuma lidar com o universo do trabalho no Brasil, né, e resgatar, vamos dizer assim, um pouco dessa vida, dessa subjetividade que está por trás do trabalhador. E Afonso, como é que surgiu o nome Arábia? Bom, essa também é uma pergunta... Bom, como o João estava falando, assim, o filme foi se transformando muito ao longo do processo, né? Não só porque, como ele bem marcou, o processo foi muito longo, mas ele também foi um processo que mesclava muito a produção do filme com a vida, com a experiência, com a imersão, não só nos lugares que geravam o filme, mas também na convivência com quem a gente convocava para estar criando o filme junto com a gente. E aí, sim, nesse processo bastante alongado, com muitos percalços e mudanças durante a nossa trajetória, né? Em algum momento, esse filme foi uma ideia de um curta-metragem que seria uma adaptação muito livre, libérrima, de um conto do escritor irlandês James Joyce para a cidade de Ouro Preto. O conto que a gente gostaria de adaptar do James Joyce é o conto Arábia, que está no livro Dublinenses, do James Joyce. Isso foi só uma fagulha. Isso surgiu em 2014, a gente começa a fazer as primeiras rodagens do filme, são de 2015, o filme termina de ser montado em 2016, ele é lançado em 2017. Durante todo esse percurso, o filme se transformou completamente, a história que a gente tinha começado a pensar se modificou muito ao longo do tempo, porque a gente foi criando, recriando, reescrevendo, foi mudando elenco, foi mudando trajetória de personagem, e quando a gente estava já
ao final do nosso processo, a gente continuava ainda apegado ao nome Arábia, não só porque a gente gostava, porque aludia a um momento, né, da criação do filme que para a gente era muito especial, mas porque a gente sentia que alguma conexão ia se estabelecendo com o que a gente estava criando, com o filme que a gente estava gerando a partir de todas essas mudanças. E ao final da montagem, a gente decidiu manter o filme, em primeiro lugar porque a gente gosta bastante do filme, em segundo porque é um título que não é muito óbvio, não é muito explicativo, então já lançaria um mistério para o espectador, o que é ótimo. Já gera uma curiosidade, né? Então assim, já tem alguma coisa a pensar, pelo menos porque que o filme tem esse diabo desse nome. E também porque, de alguma maneira, para a gente se justificava em dois sentidos, pelo menos essa é a nossa leitura, sabe? Porque algo dessa inspiração joyciana a gente sentiu que se manteve. Quem está vendo aí essa conversa vai, espero, entender por que a gente acha que tem algo de uma epifania joyciana no filme. E também porque a gente, por causa da piada que tem ali, por causa dessas conversas de trabalhadores, aludia a esse espaço desconhecido, esse espaço que só é acessível pelo imaginário, mas que é um lugar de muito trabalho. E o Aristides de Souza, o ator que faz o Cristiano, né? Como é que foi esse encontro com ele e como é que foi a preparação do elenco? Assim, a história do Aristides, né? A gente chama ele de Juninho, porque na verdade é como ele gosta mesmo também de ser chamado. Nós colocamos Aristides de Souza como nome oficial, um nome muito sério para o cinema. Mas a nossa história com o Juninho, né? E a minha história com o Juninho vem de antes, vem do meu filme anterior, A Vizinhança do Tigre. Ele morava no mesmo bairro que eu moro, em Contagem, no bairro Nacional. Era meu amigo desde 2005, 2006, antes de eu começar a pensar em fazer cinema. E quando eu comecei a fazer A Vizinhança do Tigre em 2009, em algum momento do processo do filme, eu me deparei com ele e convidei ele para participar do filme. E foi daqueles encontros que mudam as nossas vidas. Mudou a minha vida, certamente. Me ensinou muito sobre a vida e sobre o cinema. E também mudou a vida dele, porque abriu a porta para ele se reconhecer como o que de fato ele é, que é um grande ator, um artista talentosíssimo. Então a primeira experiência dele e a minha com ele no cinema foi na Vizinhança do Tigre. O João participou desse filme como roteirista e montador também, então a nossa parceria criativa começa na Vizinhança do Tigre. E a gente era um interlocutor, estava sempre pensando o filme junto, ele estava sempre comigo também propondo soluções, ideias, caminhos, né, para o filme. E uma coisa que ficou muito clara assim, na nossa experiência na Vizinhança do Tigre é como que o Juninho era um grande ator. E o filme, A Vizinhança, tem uma relação mais documental com a realidade, com os personagens. Eles fazem eles mesmos no filme, não tem nomes diferentes, não tem histórias escritas. Tem um conteúdo documental mais forte. Só que a gente sempre percebeu isso, desde que a gente estava compartilhando o processo com o João, mas também na montagem, que ele tinha um talento e um desejo de atuar. E no meio do processo da Vizinhança do Tigre, com o nosso diálogo artístico se intensificando, a gente decidiu fazer um filme juntos, que foi se desenvolver no Arábia. E nesse processo de gerar esse novo filme, de pensar o que a gente poderia fazer, influenciado por ter conhecido o Juninho e ter se identificado nele como grande ator, como grande artista, a gente teve a ideia de que ele estivesse nesse nosso novo filme, nesse filme que a gente estava escrevendo juntos. E o que a gente gostaria de fazer, e foi o que de fato a gente fez, era desafiar o Aristides, o Juninho, como ator. Escrever uma história, escrever uma ficção e ver ele nesse registro diferente da Vizinhança em que ele deveria interpretar, atuar o tempo todo, né? E, bom, sobre o processo, né? Bom, acho que o João também pode complementar bastante. Tem histórias enormes, assim, que de fato não cabem nem nesse programa. Mas espera aí, as histórias são boas? São cabem demais. É porque eu acho que, assim, o filme cada vez mais, acho que a gente acreditou e aprendeu a fazer um cinema que nasce de encontros mesmo, assim, né? Então, acho que tanto para mim quanto para o Afonso, até hoje, assim, tem o nosso encontro mesmo através do cinema, mas também amizades, laços que se formam na vida e que passam para o cinema e o cinema também ajuda a construir esses laços. E acho que a história com o Juninho foi um pouco essa, que é o protagonista desse filme que a gente vai ver. Ele participou desse filme, do Vizinhança do Tigre, como foi um filme que durou muito tempo, 4 anos, a gente se aproximou muito, a gente criou uma amizade verdadeira e quando fomos para a Arábia, existia essa confiança mútua,
né, para que a gente pudesse conseguir criar esse filme junto. E aí eu acho que, mas ao mesmo tempo, é isso, o Juninho é também meio vida louca, tá aí no mundo vivendo as coisas com a intensidade própria. E que é uma intensidade, diga-se de passagem, muito diferente da que a gente vai ver no personagem. A mãe dele, quando viu o filme, falou assim, não, esse não é meu filho, não, esse personagem está muito diferente do Juninho. Então ele atuou muito bem, né? Ele atuou muito bem, ele é um grande ator. Eu acho que o Juninho tem esse talento de conseguir... Ele, ao mesmo tempo, é alguém muito jovem, mas que viveu muitas coisas. Como muitos jovens nascidos na periferia do Brasil. Passou por muitas coisas. E eu acho que isso sempre chamou muito a nossa atenção. Como que um corpo, uma pessoa tão jovem, passou por tantas experiências, tantos lugares diferentes e viveu tantas coisas. Eu acho que isso inspirou a gente para fazer esse filme com essa trajetória épica, mas ao contrário do que se imagina, o Juninho, ele está atuando, ele é muito diferente desse personagem que ele fez, embora ele conseguisse resgatar experiências próprias, vivências dele, e colocar ali em cena que estavam ajudando ele a atuar de uma forma autêntica, de uma forma verdadeira no contexto em que a gente colocou ele. Tem um momento, né, um determinado momento do filme, que o Cristiano fala o seguinte, todo mundo tem uma história, até mesmo os mais calados. Uhum. Essa frase, ela fala de um protagonismo, né? E também, de alguma forma, ela sintetiza o filme, né? O que vocês me diriam sobre isso? Eu totalmente. Eu acho que, assim, uma coisa que é importante, que tem a ver com esse encontro que o Afonso estava falando, é que a gente tinha um desejo também de dialogar com a literatura, com o texto, assim. Entender, então, assim, que tipo de literatura, que tipo de voz esse personagem teria. Então, era encontrar um pouco a voz desse personagem e também, vamos dizer assim, compreender essa voz e o que ele tem a dizer com a seriedade também de um tipo de literatura, de uma forma de literatura, assim, de uma forma de contar e de partilhar a experiência. Então, acho que, para a gente, o filme era um pouco isso também, assim, era que esse personagem pudesse compartilhar a experiência dele e nós, enquanto espectadores, assim, o filme, de alguma maneira, exige uma certa paciência e uma certa calma para que você acompanhe essa história, assim, porque contar uma história, quando a gente conta uma história, ainda mais uma história de uma vida, é uma coisa que exige atenção, exige um certo tempo. Então, o filme, vamos dizer assim, o porquê dele estar contando essa história, isso só vai se revelar aos poucos para quem está vendo. Então, é importante que haja uma disponibilidade, vamos dizer assim, para a escuta, que eu acho que é uma coisa que no nosso tempo talvez a gente tenha perdido muito em função de uma certa ansiedade, de querer saber logo as coisas, descobrir. E eu acho que o filme vai um pouco na contracorrente disso, assim, né? Se a gente quer conhecer a história de alguém que a gente não conhece, é preciso ter uma certa disponibilidade. Então, o filme coloca o espectador nessa posição. A gente precisa de tempo, né? De tempo. E eu acho, pelo menos a gente julga que esse tempo é recompensado na medida em que essa relação, a gente imagina, né, a gente quer crer nisso, que ela se estabelece a algum ponto e até ao ponto da identificação, mesmo de pessoas que não pertencem a esse universo, ou que não viveram essa vida, conseguem partilhar ali de alguns sentimentos, de algumas vivências que ele está expressando, porque, querendo ou não, somos todos trabalhadores desse mesmo mundo, né, assim, em lugares diferentes, em posições diferentes. A pior coisa no mundo que tem para carregar é o cimento. Aqui é sacos de 50 quilos. Parece que tem mais de 1 tonelada. Já carregou telha? Não tem nada pior que telha. A cimento é pior do que telha. Telha é até de boa. É nada. Lenha é horrível. Lenha é mais fácil pra mulher. A tijolo e a abóbora. Porco vivo. Não tem nada pior. Sal. Queima a pele toda. Bom de carregar é ração pra peixe. Você vê aquele sacão gigante, aí você vai pegar, é levinho. Ração de peixe é bom de carregar. A gente vê a música, o teatro, a literatura, né, aparecem ali meio que para aliviar a luta diária do Cristiano. E aí eu pergunto para vocês, né, qual é o valor da arte no filme e na vida de cada um?
Bom, essa é uma bela e difícil pergunta, né? Eu acho que no filme, assim, em primeiro lugar, atende esse nosso desejo que, como o João estava mencionando, era de fazer um cinema que se espraia para além das questões eminentemente cinematográficas. É de pensar um cinema que dialoga com a literatura, com a música, com o teatro, que engloba outras expressões artísticas e aí constrói também a sua expressão, fazer um cinema mais múltiplo, sabe? Do outro lado também, assim, para a gente, a cultura, vamos dizer, as manifestações artísticas que vêm, né, dos personagens, que vêm dessa realidade dura do Cristiano, elas não vêm como a arte que compensa a dureza. Na verdade, vem como a arte que sempre existiu ali e que, na verdade, falta é o mundo, as pessoas, e no caso nosso, o Brasil, reconhecer que esse pessoal está pensando, está imaginando, está criando o tempo todo. Aí a questão é só pensar com qual linguagem que essas pessoas estão criando, com qual linguagem que os trabalhadores, que os oprimidos, que os excluídos, que os marginalizados estão dando seus recados pelo mundo, sabe? E aí é pensar que a música faz parte disso, que a música é uma espécie de literatura dos pobres no Brasil, que a literatura também não é algo que é negado a eles, como se fosse restrito só aos privilegiados, que, sabe, as cartas, as mensagens interpessoais, a criação está acontecendo, ela sempre está fazendo parte da vida dos não privilegiados, porque a expressão humana, e ali, evidentemente, bate um coração humano também. E, bom, pulando para essa última parte da sua pergunta, que é mais difícil, assim, eu acho que, expressão artística, assim, a gente está num momento do mundo em que é um pouco quixotesco e ridículo defender a arte, mas é por isso mesmo que se torna mais necessário, assim, porque é um antídoto frente a um caminho de destruição que o nosso mundo está seguindo, sabe? Eu acho que a arte, a sua não utilitaria, o seu não ser útil, não servir a qualquer coisa de imediato, que é, sabe, ser uma plataforma para a expressão humana, para poder legar memória, para poder se comunicar uns entre os outros, assim. Para mim é o que faz assim a espécie humana ainda estar viva e se diferenciar de qualquer outra existência mineral ou animal no planeta Terra. Bom, depois dessa reflexão profunda, a gente vai precisar fazer uma pausa, mas é coisa rápida, só o tempo da gente chamar o intervalo e já já o Cine Resenha está de volta. E estamos de volta com o Cine Resenha, hoje conversando com Afonso Shoa e também com João Dumans e falando sobre o filme Arábia. Tem uma pergunta aqui que eu queria saber dos dois. Como é que funciona esse negócio de dois diretores dirigindo um filme ao mesmo tempo? É fácil fazer isso? Não é fácil, mas acho que também dirigir um filme nunca é fácil, né? Ainda mais dirigir um filme no Brasil, fazer cinema no Brasil, fazer arte no Brasil. Então a gente já parte da dificuldade. A questão é qual dificuldade a gente vai enfrentar e como a gente vai enfrentar essa dificuldade. No nosso caso, assim, tem várias maneiras de funcionar. Na verdade, eu nem estou muito inteirado disso, assim, eu só conheço mesmo a nossa experiência. E nossa experiência foi baseada muito assim, num diálogo, numa confiança e no exercício de uma humildade constante. Assim, é saber que, de fato, o filme só existiu porque éramos nós dois juntos, que eu jamais conseguiria chegar nesse filme sozinho, assim como o João também não, e que qualquer coisa que eu tivesse pensado, qualquer ideia que eu tivesse para o filme, não só em termos gerais, mas também ali no momento, na cena, na hora de filmar, ela só conseguiu chegar ao seu melhor no filme a ponto de a gente reconhecer que era a melhor forma possível dessas ideias estarem ali, o melhor filme possível que a gente podia fazer juntos, porque de alguma maneira nós dialogamos e trabalhamos juntos nela. Agora, como que a gente organizava isso no dia a dia? Tinha cena que eu escrevia que o João topava só filmar, tinha cena que o João escrevia que eu não mexi nada no texto, porque eu achei para mim estava perfeito, tinha cena que a gente tinha que escrever totalmente juntos, tinha cenas em que a gente pensava, eu pensava mais no quadro e o João ficava mais próximo do diálogo com os atores. Às vezes o contrário também acontecia. E a gente também compartilhava muito todas essas experiências, porque é algo que nos interessa, temos a inclinação para estar ligado com a imagem, para ligado no diálogo com os atores, para pensar o roteiro também. Então a gente também estava dividindo, literalmente, fazendo as mesmas coisas
juntos também ao mesmo tempo. Não tive uma regra. Eu acho que tinha uma premissa, que era assim, quando a gente está no set, tem a coisa de como que vai filmar aquela cena. Se alguém tivesse uma outra ideia, a gente tinha que fazer. Assim, a gente tentava não tomar decisões que fossem muito definitivas no set. Assim, a gente preferia não discutir e fazer 2 vezes. Em algumas situações eram raras, na verdade, porque a gente conseguia chegar num acordo. Mas eu acho que o perigo é você ficar discutindo no set coisas que, no fundo, são muito difíceis de saber, porque você só vai saber lá na mesa de montagem, no fim, se aquilo funcionou ou não. Então, né, eu acho que... Mas aí também só funciona quando você tem uma confiança, porque quando tinha alguma divergência ou uma vontade de fazer de maneira diferente, que fosse um tom de atuação, entonação no texto ou uma angulação de câmera, era tipo assim, olha, para mim até parece que o jeito que eu estou pensando é melhor, mas eu confio no que o João está pensando, então vou querer ver também, porque pode ser que eu esteja errado, e assim, só a evidência da ideia dele realizada vai me dizer se eu estou certo ou não. É confiar e postergar, como o João está dizendo. Não precisa... A gente não estava na pilha de querer antecipar decisões de montagem no set. E não sabotar ou boicotar a ideia do outro antes de permitir que ela apareça, assim. Porque as ideias aparecem, em geral, de uma maneira muito crua, às vezes muito insípida, assim. Não brigar com a ideia quando ela está ainda no início, quando ela ainda não apareceu. Vocês estavam sempre abertos, receptivos, né? Que legal, gente. Acho que era mais e uma coisa, assim, sobre a imagem do filme, né? A gente vai assistindo e a gente percebe que tem um certo equilíbrio entre a dureza do trabalho braçal e também a sutileza, a poesia do cotidiano. Como é que vocês pensaram a fotografia do filme? Eu fico feliz com esse comentário. Eu acho que é difícil. Eu acho que é um desafio, né? Conseguir isso, assim. Acho que tem 2 coisas. Que é isso que você está falando, que eu acho que para a gente é importante, uma certa dureza do cotidiano e um reconhecimento da opressão do mundo do trabalho, mas também dos pequenos prazeres e tal. Então o filme carrega isso era muito importante. E ao mesmo tempo uma coisa que é de acreditar numa certa plasticidade, num quadro, sabe, que tivesse um certo impacto visual, uma certa beleza, mas também sem pirar demais, sem se deslumbrar e fazer um filme estilizado que colocaria a gente muito longe daquela realidade que a gente estava tratando. Então acho que o filme caminha, sabe, tentando equilibrar essas 2 coisas. E isso é com a ajuda da equipe, o Leonardo Feliciano, que é um fotógrafo, que é o fotógrafo do Marte 1, né, foi premiado recentemente, né, então, pelo Marte 1. E com o resto da equipe, a Priscila Amoni, diretora de arte, enfim, acho que a gente... né, foi muito feliz com as colaborações que a gente teve, porque a gente não pensa nada sozinho, né? Eu acho que o filme também aparece muito para a gente quando a gente está fazendo. E isso graças a essas pessoas que estão colaborando e que estavam muito em sintonia com a gente. Eu também queria saber de vocês o seguinte, o que vocês acham que o Brasil precisa fazer para um trabalhador braçal, assim como o Cristiano, né, que é o protagonista do filme, para que ele seja também espectador de um filme como esse? Então, eu acho é uma pergunta muito difícil, né? É uma pergunta que não tem a ver só com o cinema. Eu acho, sobretudo, esse é o entendimento, assim. Acho que é uma pergunta que tem a ver com as prioridades políticas do nosso país, assim, que, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, não tiveram relacionadas à cultura. E eu acho que a cultura, acho que a gente tem que dar o lugar devido, no sentido de que eu acho que a formação, a educação e a cultura, elas são paralelas, né? Eu acho que elas caminham juntas. E eu tenho uma opinião um pouco, uma coisa que eu ando pensando, mas que eu imagino, é que eu acho que mais pessoas tinham que ter possibilidade de criar artisticamente e se interessar não apenas como espectadores, assim, mas como potenciais criadores, seja na música, seja no cinema, seja no teatro, que a arte fosse algo mais democrático e mais acessível. E eu acho que através da formação e do interesse, do entendimento, vamos dizer assim, do que está em jogo na arte, na circulação, no pensamento, nas propostas, no discurso artístico, assim, que as pessoas naturalmente se interessariam na medida em que elas estão também
sendo potenciais criadores, assim. Então, eu acho que seria colocar, de certa forma, a cultura no mesmo plano da educação e trazer isso como uma prioridade política. Então, é um trajeto longo, não é uma coisa simples, né? A gente tem iniciativas pontuais de distribuição, de divulgação como essa, de poder exibir o filme aqui, mas mudar esse panorama é uma luta de longo prazo. Concordo com o que o João colocou, sabe, assim, eu acho que para mim, assim, se eu fosse pensar em esboçar alguma resposta para essa pergunta muito difícil, muito ampla, né, porque basicamente eu acho que é uma pergunta que se coloca para o Brasil desde que ele se tornou um país autônomo, que assim, quando a gente vai usar ser uma nação e não somente um amontoado de algumas pessoas com um território com regras específicas e uma hierarquia muito demarcada, sabe? Acho que a minha resposta seria exatamente nesse caminho, assim, né? Como é que o Brasil pode fazer com que o trabalhador seja espectador de um filme como Arábia? É mudando, deixando de ser o que é construindo uma nova história, edificando um novo país e sonhando com a outra realidade que seja diferente desse caudal de violência que a gente tem desde que esse país foi fundado, sabe? E aí, nesse sentido, concordo plenamente com o João, assim, pensar que é preciso pensar que a arte, a educação, que a cultura, em primeiro lugar, são integradas, elas fazem parte de um mesmo movimento, sabe? Não são coisas separadas e que elas são de direito de todos, tanto para produzir quanto para fruir, tanto para ver quanto para realizar. E só quando a gente tiver uma ideia de uma construção de sociedade, um coletivo, um país que é de todos de verdade, em que então todos podem fazer arte, todos podem ver e que a arte e a cultura fazem parte do que nos configura como esse todo, bom, aí a gente vai poder chegar nesse ponto, mas a gente ainda está um pouco longe. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, para a gente ter esse bate-papo sobre o filme. Obrigada de coração. Obrigado. E agora a gente vai ficar com o tão esperado filme Arábia. Bom filme para vocês.